Vitória Vascão! Vitória Vascão! Fala rapaziada da Fusarca, eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza rapaziada? Vamos falar aqui desse pós-jogo aí, vamos fazer esse pós-jogo aí de Vasco 3, Bragantino 0, né? Jogo lá em São Paulo, vou falar de Campeonato Brasileiro, classificação, né? Verrete, enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo aqui. Então eu peço a você, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aí que a sua opinião é de extrema importância pra gente aqui no canal. Eu só tenho uma coisa para te falar. Vitória Vasco! Moleque! Vascão venceu o Bragantino por 3-0 lá em Bragança Paulista ontem, né? Jogo difícil, né? Mas antes de falar desse jogo, né? Vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? Que terminou a rodada, né? Já acabou a rodada, eu vou estar passando para vocês aqui como que ficou a classificação de momento e também os resultados que aconteceram. Então vou estar passando para vocês aqui antes de a gente entrar na vitória do nosso gigantesco aí, beleza? Vamos lá, rapaziada. No sábado, né, teve Atlético Mineiro e Ceará, 1-0, né? O Corinthians venceu Vitória no Barradão por 1-0 também. O Fluminense venceu o Inter no Maracanã por 1-0. O Mirassol venceu o Sport por 2-1 na Ilha do Retiro. O Fortaleza venceu o Flamengo por 1-0 no Castelão. O São Paulo venceu o Bahia por 2-0, né, no Morumbis. No Newton Santos, né, aí já foi partida de ontem, né? Botafogo 2, Santos 2, né? Isso lá no Newton Santos. Na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu o Juventude por 3-1. Cruzeiro, Atlético, perdão, Palmeiras e Cruzeiro empataram em 0-0 e Vasco 3, Red Bull Bragantino 0 lá em Bragança Paulista. Com esses resultados aí que eu falei para vocês aqui agora, né, a 30ª rodada já encerrada, né, ficou a seguinte escalação aqui, a seguinte classificação para vocês. Líder isolado aí Palmeiras com 62 pontos, seguido do Flamengo com 61, Cruzeiro com 57 na terceira colocação. Na quarta colocação, o Mirassol com 55 pontos. Depois o Bahia com 49, Botafogo com 47 e depois o Fluminense com 44. Vem o Vasco na oitava colocação com 42 pontos, seguido do São Paulo de 41 pontos e Corinthians com 39, né? Com 39 também tem o Grêmio e depois Red Bull Bragantino com 36, Atlético Mineiro com 36, Ceará com 35, Internacional com 35, Santos com 32. Aí abrindo a zona de rebaixamento, Vitória com 31 pontos, Fortaleza com 27 pontos e Juventude com 26 e Sport com 17. Cara, essa vitória do Fortaleza colocou o Fortaleza na briga de novo para sair, né? Porque tá 4 pontos aí, 5 pontos do Santos. Pode ser que dê certo, não sei, né? O Santos aí tá perigando direto, não sei se vai rolar do Santos segurar isso aí até o final, não. Mas enfim, terminou a rodada dessa forma. O Vasco tá aí com 42 pontos, né? 2 pontos atrás do Fluminense, né? E 5 pontos atrás do Botafogo, que já tá ali na zona de classificação para pré-Libertadores. Eu acho que pode chegar a essa classificação também. A gente tem tudo para chegar um pouco lá em cima, dependendo dos resultados que tem, né, daqui para frente, né? Restam aí 8 rodadas, né, para o campeonato terminar, né? Vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas. Com isso, galera, o Vasco, vamos falar do jogo de ontem. O Vasco venceu aí o Red Bull Bragantino por 3-0 ontem lá em Bragança Paulista. Foi um jogo um pouco diferente daquilo que a gente costuma ver o Vasco jogar, né? O Vasco teve menos posse de bola no jogo de ontem, né? O Vasco deu muito a bola pro Red Bull Bragantino jogar, se postou um pouco mais ali num bloco um pouco mais baixo,
né, fazendo a área defensiva, né, principalmente a linha de frente da zaga ali foi muito bem montada pelo Fernando Diniz e sua comissão técnica, que ontem foi dirigida pelo seu auxiliar, né? Que no de tudo, cara, a gente conseguiu ali fazer uma boa partida, fazer uma, uma partida que a gente, uma partida consistente, né? A gente conseguiu fazer uma boa parte defensiva e sair no contra-ataque, que era o que a gente queria, e conseguimos marcar os gols aí, né? A gente teve aí finalizações, foram 8 finalizações, né? Sendo que dessas 8, 5 foi no gol. Então, assim, a gente vem aumentando o nosso poderio de acertar o gol um pouco mais, e quando a gente acerta um pouco mais, a chance de a gente fazer gol também é muito maior, né? E isso, né, passou muito ontem por Pablo Verratti, né? Verratti que veio aí no banco, né, nas últimas partidas, entrando no segundo tempo, às vezes nem entrando, né? Mas a humildade que esse cara tem de trabalhar pelo Vasco, em prol do Vasco, enfim, é de tirar o chapéu. É um líder do cacete mesmo, de fazer a galera acreditar no que se pode ser feito aí cada um pode ser feito, né? Acho que a gente tem muito a agradecer ao Verratti aí, por ser esse capitão, ser esse líder da equipe, né? Com isso, né, o Vasco, né, entrou em campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta e Robert Renan. Cara, Léo Jardim ontem nem precisou trabalhar direito, graças a Deus, continue sempre assim, né? Paulo Henrique ontem, outra partida muito acima ali do Paulo Henrique, né? Conseguiu fazer com que a defesa muito bem, conseguiu atacar muito bem. O segundo gol do Verratti saiu dos pés dele, ele bateu a bola cruzada na área, o goleiro pegou a bola, acabou sobrando no pé do Verratti, o Verratti acabou fazendo o gol ali, mas uma partida muito segura do Paulo Henrique, né? Carlos Cuesta e Robert Renan, cara, que dupla de zaga sensacional. Dupla de zaga sensacional, sabe? Eu acho que o Vasco acertou muito nessa dupla de zaga, né? E que a gente consiga. Já é o quarto jogo que a gente vence, que a gente não toma gol. Então é muito importante isso, com que durante o campeonato a gente tivesse uma zaga dessa forma. Acho que a gente estaria na melhor colocação agora. Mas enfim, que bom que acertou. Agora a gente está pensando muito lá em cima, né? Acho que a ideia é essa realmente, da gente brigar lá em cima pela Libertadores, né? E o Lucas Piton também foi muito bem hoje, deu ontem, né? Deu passe para pro gol do Verratti, pro primeiro gol do Verratti, que deu uma confusão, a bola acabou entrando realmente, né? Mas na hora da transmissão a gente ficou um pouco na dúvida, né? Mas foi o cruzamento do Lucas Piton no pé do Verratti, o Verratti conseguiu colocar a bola no fundo da rede ali, e conseguimos aí esse gol aí, né? Titi ontem muito bem também, né? Sentiu aí um pouco o cansaço e acabou dando a vaga para o Hugo Moura, que também entrou bem, conseguiu segurar a onda ali junto com o Barros. Felipe Coutinho ontem não muito discreto, mas também não muito, né, espalhafatoso, né, vamos dizer assim, como estava sendo nas outras partidas, mas conseguiu conduzir bem o Vasco, puxar o Vasco para o ataque, conseguiu levantar ali sempre o bloco do Vasco no ataque, conseguiu tocar bem a equipe no sentido de distribuição de jogo, de levar o Vasco para frente. Ele conseguiu, enquanto ele se manteve em campo, ele conseguiu manter essa pegada bacana aí. Depois entrou o David, que também, né, entrou ali, recompôs a equipe do Vasco. Nuno Moreira também, cara, que partidaço do Nuno. Mais uma vez, cara, muito, muito, muito bom. Nuno Moreira conseguiu fazer uma boa partida ali, fazer com que a transição, defesa, ataque, meio campo, ataque, ele conseguiu fazer, conseguiu recompor, marcar bem, enfim, a gente conseguiu fazer com que esse português acertasse realmente essa parte do Vasco que a gente faltava pra gente, né? Muito bacana. Depois entrou o Matheus França, que conseguiu manter a média ele até o final do segundo tempo, a gente vencer a partida, conseguiu manter com fôlego novo, conseguiu fazer o serviço direito ali, né? Cara, aí depois tem o Andrés Gomes, né? Que, cara, o cara para dar um pique daquele aos 43 do segundo tempo, um pique daquele, dar um passe pro gol do GB que ele fez, cara, o cara tem que estar com 3 pulmões aí, no mínimo.
né? E o Andrés Gomes tem esse terceiro pulmão aí, ele mostrou pra gente ontem que ele tem. E pegou a bola ali da zaga, né? Tocada pelo Hugo Moura, um pouco antes do meio de campo. E pegou, colocou na frente, foi embora. E ainda falei até que eu tava vendo o jogo com a minha esposa aqui. Falei, cara, se ninguém bater nesse cara, ele vai lá dentro. E dito e feito, ninguém bateu e foi embora. Foi embora, foi embora, foi embora. Chegou na linha de fundo, conseguiu cruzar para trás. Encontrou o GB iluminadíssimo, que entrou no lugar do Verratti. E foi lá e conseguiu fazer o terceiro gol do Vasco, matando a partida, né? Então, assim, e agora, né, vou falar do Verratti, cara. O Verratti, pra mim, é o cara que ele é um cara de grupo, um cara que coloca o grupo pra cima, que coloca o grupo sempre em prol do Vasco. Teve no banco esses últimos jogos, como eu falei pra vocês, mas entrou hoje. Cara, fiquei muito feliz pelos dois gols que o Verratti fez. Assim, obviamente porque ajudou muito o Vasco, mas pessoalmente pelo Verratti, que precisava fazer isso, que estava aí com 8 gols aí, com 8 jogos aí na seca de fazer gol. E ele precisa fazer gol, óbvio, né? É um cara que joga muito pelo Vasco e merece muito ter o nome dele na história do Vasco com algum título, né? Quem sabe esse título da Copa do Brasil aí chegando pra gente, né? Enfim, rapaziada, feliz demais aí com essa vitória do Vasco. O Vasco agora é o clube com mais vitórias e gols marcados, pontos corridos aí no segundo turno, né? A gente vem batendo em todo mundo aí, é, quando acontece jogos fora de casa, a gente consegue manter uma boa pegada, consegue vencer os jogos, consegue vencer sem tomar gol, que é o mais importante. E isso vem muito do trabalho do Fernando Diniz e sua comissão técnica que conseguiu acertar o Vasco. E agora, né, semana tranquila, semana de trabalho, a gente só pega agora o São Paulo no domingo, né, em São Januário, se não me engano, às 8h30 da noite, né, que a gente pega o São Paulo. E agora vamos esperar, né? Vamos preparar bem para chegar para essa partida bem, para vencer mais essa partida também em São Januário, para de fato colocar a gente para distanciar um pouco do São Paulo que está atrás da gente, passar o Fluminense, quem sabe, num tropeço deles aí e chegar um pouco mais próximo do Botafogo ali e também da equipe do Bahia, né? Que está próximo ali. Quem sabe a gente não consegue chegar um pouco mais próximo ali, né? Enfim, rapaziada, feliz com a vitória do Vasco. Falei pra vocês que eu não ia falar placar aqui, né? Que 6-0 pra mim já tava bom, mas o Vasco conseguiu deixar a gente feliz nesse restinho de domingo, início de semana, né? Graças a Deus tudo bem. Pô, quando o Vasco ganha as coisas ficam muito mais leves aí pra gente. Pode, né? Comenta aí pra mim se você acha a mesma coisa também. Mas enfim. É isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Ótima semana de trabalho a todos. Que Deus nos abençoe. Tamo junto. Vasco, valeu!